Fala piloto, F1BR na área. Bom, hoje eu vou falar sobre um pouquinho da trajetória do Ayrton Senna na Lotus, se o Senna matou a Lotus ao sair da equipe ali em 87, né, para ir para a McLaren em 88. Bom, quando o Ayrton chegou na Lotus em 85, foi uma operação que eu expliquei melhor em um outro vídeo aqui do canal, como o Senna foi parar na Lotus em 85. Vai seguindo um card aí na parte final. Bom, a equipe estava buscando se reestruturar para se manter no topo do automobilismo mundial, pois o seu fundador, Colin Chapman, havia falecido em 1982. E nesse momento, no momento que o Chapman morreu, a Lotus era a equipe com mais títulos de construtores. Ela possuía 7 títulos de mundial de construtores. E a Ferrari igualou, iria igualar a Lotus ali no final da temporada de 82, após a morte do Chapman, e iria superar a Lotus em 83. Mas até o momento que o Colin Chapman estava vivo, podíamos considerar a Lotus a maior equipe ali da Fórmula 1, por ser a maior campeã de construtores. Bom, o Colin Chapman entrou para a história da Fórmula 1 com um conceito bem simples. Se um projeto de carro de corrida é baseado em motores cada vez mais potentes, o resultado será ali em carros cada vez mais pesados, o que, é claro, vai dificultar cada vez mais o controle do carro nas curvas, nas largadas e também nas freadas de alta velocidade. Portanto, a Lotus passou a focar no desenvolvimento de carros mais leves, uma leveza revolucionária no design, na aerodinâmica e na geometria de suspensão, o que também tornou os carros perigosamente velozes em algumas ocasiões, que poderiam ocasionar ali acidentes fatais. Bom, nesse momento, na chegada do Senna ali na Lotus em 85, a Lotus ainda tentava recuperar o seu prestígio, liderança, que foi perdida ali com a morte do seu fundador, o Colin Chapman. Portanto, ela havia contratado o Peter Warr para dirigir a equipe, e ele chegou já conseguindo uma parceria trazendo os motores Renault, trouxe o Fred Bushell, que passou a controlar as finanças do time, e trouxe o projetista Gerhard Decarrouge, para construir os carros ali rumo às vitórias. Existia uma esperança da família Chapman em manter a fábrica de carros esportivos ali, em inglês, no topo do automobilismo. E para Ayrton, a missão era dupla: conseguir um desempenho à altura das ótimas lembranças ali que aqueles belos carros pretos traziam para os brasileiros ali, porque eles foram pilotados no passado por Emerson Fittipaldi, que conquistou seu primeiro título ali pela Lotus, além de obter triunfos como na era ali dos mitos, que precederam ali o Ayrton Senna naquele cockpit, como Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Ronnie Peterson e também o Mario Andretti. Bom, Senna e Peter Warr estavam andando ali conversando pelo castelo de Kettenham, na sede da Lotus, quando Decarrouge, que estava trabalhando na sua sala, começou a ouvir uma conversa, E essa conversa veio com uma frase dizendo o seguinte: eu não viria para a Lotus se Gerhard Decarrouge não estivesse na equipe. Era Senna falando. E Peter Warr aproveitou a deixa para apresentar ambos. Bom, em resumo, apesar de Decarrouge se esforçar ao máximo para projetar excelentes carros ali para as temporadas de 85 e 86, o motor Renault ainda não estava no seu melhor desempenho, que ele viria a alcançar ali nos tempos futuros pela Williams, ali na década de 90. E ele bebia muito, deixando o Senna algumas vezes na mão por pane seca, chegando a ter um atrito ali entre os desenvolvedores do motor Renault e Senna, pois eles diziam que o estilo de pilotagem de Senna era muito agressivo e fazia o carro consumir muito mais combustível do que deveria, causando as panes. Já Senna cansou no segundo ano ali de pedir para a Renault um motor melhor, mais confiável, que bebesse menos combustível, que ele pudesse chegar no final da corrida
com combustível, né, para que ele não ficasse tendo quebras que ele estava tendo. Inclusive, né, ele perdeu ali a disputa do título de 86, né, de maneira precoce. Ele saiu da disputa devido a uma pane seca, faltando ali algumas corridas para o final. Acho que foi no GP de Portugal, de 86. Bom, quanto a essa questão, segundo Peter Warr, havia uma cláusula no contrato da Lotus com a Renault que praticamente impedia a equipe de atribuir a responsabilidade de quebras do carro, né, na pista, ao fabricante de motores. Portanto, né, eles tinham que culpar Senna pelas quebras ali que aconteciam. Isso tudo foi estremecendo a relação de Senna com os franceses, né, da Renault. Senna até tentava ter um clima amistoso, tirava sarro, os franceses tiravam sarro dele, como aconteceu com a eliminação da seleção brasileira para a França na Copa de 86, né? Que o Senna foi zoado ali no sábado e tal, e devolveu no domingo ali com a vitória, empunhando a bandeira do Brasil e tudo mais, que até começou esse ritual do Senna com a bandeira do Brasil devido a isso, né? Ele devolveu um sarro ali para cima dos franceses e tal, conquistando aquela vitória. Mas as quebras que o Senna tinha foi piorando a relação dele com a Renault, né? E ele passou a olhar a disciplina dos japoneses da Honda, né, que na época trabalhavam com a Williams, com um certo entusiasmo. Ele passou a notar aquela disciplina, o que a Honda estava fazendo com a Williams. Ele começou a se aproximar do alto escalão da Honda. Ele passou a namorar ali com os motores Honda, tentando trazê-los para a Lotus, né? O que, após muitas reuniões, né, muitas conversas, uma grande aproximação do Senna com os japoneses, eles conseguiram, por fim, a exclusividade que a Williams tinha com os motores Honda, né, na Fórmula 1. Então o Senna conseguiu o motor Honda para Lotus para a temporada de 1987. Seria então 87 o ano que Senna brigaria pelo título, conseguiria o seu primeiro título mundial pela Lotus? Será? Bom, a Lotus para 87 tinha um plano bem ousado. Além de trazer os novos motores, ela também trazia câmbios novos e também contava com alguns truques aerodinâmicos. Mas o ponto-chave se tratava do desenvolvimento da suspensão ativa, que também estava sendo desenvolvida na Williams, né? Alguns anos mais para frente, né, inclusive, essa suspensão ativa unida com outros pontos ali, outras qualidades, outras, digamos que, truques aerodinâmicos iriam gerar um ponto de desequilíbrio suficiente para fazer o Senna chamar a Williams de carro de outro planeta, né? Mas isso seria só daqui a alguns anos. Porém, né, naquela altura de 1987, a Lotus se via com motor novo, câmbio novo, com a tentativa da implementação da suspensão ativa, e não existia intercâmbio entre a Lotus e a equipe Williams, que também usava o motor Honda. Isso complicou muito o desenvolvimento do novo carro da Lotus. Bom, motor novo, suspensão ativa em pleno desenvolvimento, câmbio novo, era uma mistura perfeita para o desastre. Olha, em outro momento até poderia não ser, mas para complicar tudo, o projeto do carro de Senna ainda tinha um defeito de aerodinâmica que fazia aumentar muito o consumo de combustível, o que tinha como resultado a impossibilidade dos motores ali de Senna e de Nakajima andarem com a mesma pressão que os motores ali das Williams, do Piquet e do Mansell, né? Que eles usavam ali nos turbocompressores ali de suas Williams. E como resultado, né, tivemos uma disputa acirrada pelo título da temporada de 87 entre as Williams, né, ali de Nelson Piquet e Nigel Mansell. Senna, por sua vez, perdeu a paciência com a Lotus, né, pois até motor já tinham trocado e nada deles darem um carro ali para ele disputar o título. Bom, e vendo que a relação do Senna com a Lotus estava já meio estremecida, Ron Dennis se aproveitou e começou a se movimentar para tentar trazer não só o Senna, mas também os motores Honda ali para a McLaren para a temporada de 88. Bom, é bem verdade que em certo momento ali da temporada de 87, Senna quase renovou com a Lotus, né? Porque o contrato dele terminava naquele ano.
Ele teve 2 vitórias seguidas ali nos circuitos de rua de Mônaco e Detroit. Porém, né, chegando o meio da temporada, passando o meio da temporada, Senna não conseguiu mais nenhuma vitória, sendo impossível superar as Williams nas pistas. E eles tinham o mesmo motor, né? E aí Senna conseguiu conquistar apenas 4 segundos lugares ali naquele ano, 2 terceiros lugares, né? Somando ao todo 7 pódios, tendo 3 abandonos e uma desclassificação naquele ano. A incerteza, né, se o desenvolvimento da suspensão ativa, os demais truques aerodinâmicos, né, que estavam sendo introduzidos na Lotus iriam render bons resultados, dando a Senna a possibilidade de disputar o título, levou Senna a assinar um contrato de 3 anos com a McLaren, a partir de 88, né, para correr 88, 89 e 90, levando com ele, né, o poderoso motor Honda. O carro que estava sendo desenvolvido ali pela McLaren, unido ao motor Honda, se mostrara a parceria perfeita, dando origem ao Dreams Team, né? O time dos sonhos, como ficou conhecida a McLaren de 88, de tão predominante que foi. Já a Lotus resolveu trazer o brasileiro Nelson Piquet para o lugar de Senna, que com os bônus passou a ser o piloto mais bem pago do grid da Fórmula 1. Só que isso só veio à tona depois, né? Isso aí ficou as 7 chaves ali meio que escondido na época. Bom, a Lotus 100T de 88 aparentemente era um carro bem desenhado, né? Muito bonito. Para muitos era o carro mais bonito do grid. Porém, o carro possuía um problema aerodinâmico que o tornava muito pesado, afetando bastante em curvas de baixa. A única chance daquela Lotus tentar beliscar alguma coisa em 88 seria se eles fossem os únicos a deter o motor Honda. E isso de beliscar, digo uma vitória ou outra, porque aquela Lotus não ganhou uma corrida sequer naquele ano, sendo superada na pista pelas grandes rivais ali, a McLaren, pela Williams e também pela Ferrari. Eles até conseguiram alguns resultados, alguns pódios, algumas coisinhas ali no início da temporada, mas passou do meio da temporada, não deu para a Lotus ali bater de frente com as demais equipes. Bom, contudo, né, as 3 vezes que Piquet chegou em terceiro lugar naquele ano, né, poderia ter sido melhor. Só para ter ideia, na temporada de 88, Piquet conquistou apenas 3 terceiros lugares. Isso poderia ter sido melhor se a Lotus tivesse motor Honda e fosse a única que tivesse motor Honda, porque nesse ano tinham muitas dobradinhas da McLaren, né? Nessas 3 vezes aí que ele foi terceiro lugar, a McLaren conquistou uma dobradinha com Senna e Prost, Prost e Senna. Então, se eles tivessem um motor Honda, somente eles, poderia ter sido uma vitória do Piquet em algumas ocasiões. Poderia, né? Porque esse carro era complicado. Em resumo, a Lotus errou de maneira seguida no projeto de seus carros, né? Em 88 errou ao investir quase tanto na contratação de Piquet do que no desenvolvimento do seu carro. Os maus resultados eles foram se repetindo, levando a problemas financeiros que resultaram no adeus da Lotus ali da Fórmula 1 em 1995. Olhando o contexto, né? Na verdade Senna não matou a Lotus quando saiu dela em 87. Na verdade, ele deu uma sobrevida para a equipe quando ele foi para lá, conquistando seus melhores resultados, com 6 vitórias nas temporadas ali, somando, né, 85, 86 e 87, ensaiando uma disputa pelo título em 85 e disputando em 86 até uma quebra ali que tirou as chances do título dele por uma pane seca em 86. Devido aos péssimos resultados ali de 88, né, na Lotus e os excelentes pela McLaren, a Honda deixou a Lotus para a temporada de 89. A Lotus teve que se contentar com os motores Jude. Olha, não havia projeto de carro ou conceitos aerodinâmicos que fariam aquela Lotus andar bem sem os motores Honda, pois os motores Jude eram mais fracos, né, tinham menos potência e eram menos confiáveis. E para piorar, os problemas aerodinâmicos prosseguiram na Lotus de 89. O ápice dos problemas daquela Lotus de 89 foi no GP da Bélgica, pois as 2 Lotus não conseguiram se classificar entre os 26 primeiros para disputar o GP. E o melhor resultado da Lotus naquele ano, ou os melhores resultados, foi o 4º lugar, 3 com Piquet
e um com Nakajima no último GP da temporada, aquela chuva que caiu no GP da Austrália. Para se ter ideia, nem pódio a Lotus conseguia mais. Um pacote que somados aí podemos incluir gestão, design do carro, conceitos aerodinâmicos duvidosos, fizeram que poderia ser uma Lotus de outro planeta ali nos anos de 87, 88, 89, se tornar uma equipe decadente que chegaria a encerrar suas atividades em 1995. Bom, posteriormente tiveram aí 2 Lotus na Fórmula 1, mas isso é assunto aí para outro vídeo. E você, identifica algum outro erro aí para que a Lotus não tenha conseguido levar nem Senna nem Piquet, posteriormente ali aos títulos? Deixa aí nos comentários. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que eu sempre faço muitos vídeos aqui a respeito do Senna, mas para frente eu vou fazer sobre outros pilotos também, quem sabe sobre o Piquet, sobre Mansell, Alonso, Vettel, Hamilton. Então se inscreve aí. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima!